Fala galera, estamos de volta agora para continuar com o nosso assunto. Agora sim, resolver equações do primeiro grau. Isso estava lá no último edital do concurso aí para PRF, né? E a gente tem que trabalhar em cima disso. Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela? Vamos lá. Bom, o que é uma equação? Primeira coisa, não é? A equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas denominadas membros, não é isso? E uma equação em x é do primeiro grau, a gente está estudando do primeiro grau, quando o maior expoente da variável x é igual a 1. Por exemplo, isso é uma equação do primeiro grau, 2x mais 1 igual a x menos 9, porque o maior expoente de x é 1, tá vendo? Outro exemplo, equação do primeiro grau também. Eu tenho aí uma igualdade entre duas expressões algébricas, normalmente onde eu quero encontrar um valor desconhecido, eu tenho uma incógnita, que normalmente a gente chama de x, e o expoente desse x é 1. Agora, se eu tiver algo desse tipo, 3x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 4, aí já deixou de ser uma equação do primeiro grau, porque se você... Ah, professor, mas aqui a variável x não está elevado a 1, mas quem define o grau da equação é o maior expoente da variável. Ok? Beleza. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? A gente vai isolar no primeiro membro todos os termos que contêm uma variável e no segundo membro os termos independentes da variável. Por exemplo, 7x menos 11 igual a 3x mais 5. Está aqui o primeiro membro e o segundo membro da equação. Então, vou isolar, tá bom? No primeiro membro, todos os termos que contêm a variável. Então, eu vou trazer esse 3x para o primeiro membro. Como ele é mais, vou passar negativo. Então, vai ficar 7x menos 3x dá 4x. E esse menos 11 vou passar para o segundo membro positivo. Então, vai ficar 5 mais 11, 16. Aí, eu tenho que x é igual a 4. Ok, gente? Outro exemplo. Passo 2x para o primeiro membro negativo e o menos 1 para o segundo membro positivo. Então, vai ficar, ó, 4x menos 2x dá 2x. 13, esse menos 1 passa para o segundo membro positivo, vai ficar mais 1, x igual a 7. Tá? E aí, gente, em prova, pode ser que aconteça de você precisar responder uma equação desse tipo. Tá, gente? Pode ser. Calcule o valor de x. E aí, gente, você tem que resolver, tá? Uma equação desse tipo. E aí eu vou resolver essa equação de duas formas, tá? De duas formas para relembrar como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau, porque veja que todas as variáveis, o expoente está elevado a 1. Então eu posso tirar o MMC desse primeiro membro aqui, dá 6. 6 por 3 dá 2, vai ficar 2 vezes... Vou fazer direto, tá? 2 vezes... 4x menos 2. É 2 vezes 4x dá 8x. Dá 8x. Menos 2 vezes 2 daqui dá menos 4. Menos. Tá ok? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3x, 9x. Esse menos com esse mais vai dar menos, não é, gente? Tranquilo? 3 vezes 2, 6, menos 6. Isso é igual a x menos 4. Gente, você achou muito rápido, então vou fazer o seguinte. Às vezes eu fico com peso na consciência de fazer muito rápido, e aí eu vou fazer mais devagarzinho para todo mundo entender o passo a passo, porque tem muita gente que não lembra como resolve, né? Eu tiro o mínimo normal, vai ficar 6 por 3 dá 2. Aí vai ser... 2 vezes, ó, 2 vezes 4x menos 2, ok? Menos 6 por 2 dá 3, então 3 vezes 3x mais 2, beleza? Isso é igual a x menos 4. Então, ó, distributiva aqui, 8x menos 4, menos 3 vezes 3x menos 3x. Menos 3 vezes mais 2, menos 6. Sobre 6, isso é igual a x menos 4, que está sobre 1. Meio pelos extremos agora. Aí vê,
Isso daqui, gente, eu já posso até fazer a continha para ficar mais fácil. Esse numerador aqui vai ser 8x menos 3x dá 5x. Menos 4 menos 6, menos 10. Todo mundo concorda comigo? Ok? Então, esse primeiro numerador ficou assim. Então, meio pelos extremos, 1 vezes 5x menos 10 dá 5x menos 10. Isso é igual a 6 vezes 6x menos 4, que vai dar 6x menos 24. Ok? Passo o 6x para o primeiro membro negativo, vai ficar menos 6x, então 5x menos 6x dá menos x. Ok? O menos 10 passa para o segundo membro positivo, vai ficar menos 24 mais 24 dá menos 12. Menos 14, perdão. Então, x é igual a 14, porque você multiplica todo mundo por menos 1. Poderia resolver isso assim também, ó, gente. 4x menos 2 sobre 3 menos 3x mais 2 sobre 2. Isso é igual a x menos 4. Aí o que é que eu posso fazer? Ó? Quando eu tenho duas frações, eu posso resolver sem calcular o MMC do mesmo jeito, tá bom? Posso resolver essa equação, tá? Quando eu tenho duas frações de denominadores diferentes, sem precisar calcular o MMC. Como é que eu faço? 3 vezes 2, 6. Cruzado. 2 vezes 4x menos 2 dá 8x menos 4. 3 vezes, aí menos, né? 3 vezes 3x mais 2 dá menos 9x menos 6. Aí, ó, isso é igual a x menos 4. E veja que deu a mesma coisa dessa expressão para essa expressão aqui. Tá ok? Opa, peraí que eu acho que eu cometi um erro aqui. Eita, olha, gente, só um minutinho. Eita, cometi um erro. Eu vou deixar desse lado direito certinho. Olha só, 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. Beleza. Aí agora, menos 3 vezes 3 dá menos 9, gente. Então, ó, apaga isso tudo aqui. Uma falta de atençãozinha, bota o problema todo a perder, tá vendo? É ótimo, é bom acontecer isso, sem problema nenhum. Vamos lá? Ó, 2 vezes 4x dá 8x. Menos 2 vezes 2, 4. Ó, menos 3 vezes 3x, 9x. Menos 3 vezes mais 2, menos 6. Agora sim. X menos 4 sobre 1. Aí agora, minha gente, agora sim. Vamos lá fazer essa conta aqui de cima. Ó. Bora resolver primeiro isso para deixar esse numerador mais agradável. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 8x menos 9x menos x. Concorda? Menos 4 menos 6 menos 10. Aí, meio pelos extremos, 1 vezes menos x menos 10 dá menos x menos 10. Isso é igual a 6 vezes x, 6x, menos 24. Ok, gente? Aí, ó. Vou passar esse 6x do segundo membro para o primeiro membro negativo, vai ficar menos x menos 6x, dá menos 7x. E esse menos 10 para o primeiro membro positivo, vai ficar menos 24 mais 10 dá 14. Menos 14. Não é isso? Aí fica fácil, né? Multiplica todo mundo por menos 1. Aí vai ficar 7x igual a 14. O x é 14 por 7, que dá 2. Agora sim. Tá vendo, gente? Uma besteirinha. Tá vendo que a gente erra assim na hora de multiplicar e ainda mais com nervosismo na prova, por exemplo, pode colocar tudo a perder. X igual a 2. Ô, Sanches, e como é que eu sei que isso essa solução para essa minha equação tá certa? Coloque 2 no lugar de x e veja se realmente não vai dar certo. Veja só, vamos com calma. Se eu botar... Vou botar assim. Testando o resultado. Bote x lá. Vá. 4 vezes 2 dá 8. 8
menos 2 dá 6. 6 por 2, 6 por 3 dá 2. Menos. Bota o 2 aqui agora. 2 vezes 3, 6. Não é isso? 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2 dá 4. Isso é igual a 2 menos 4. Bateu, tá vendo? Percebeu, gente? Tranquilidade. Fácil demais, não é? 2 menos 4 dá menos 2. E menos 2 é igual a menos 2. Virou identidade e resolvemos a equação do primeiro grau. Bom, isso pode acontecer direto na sua prova, de forma, não é? Nua e crua, como diz a história, pedindo para você resolver a equação, ou pode acontecer de uma maneira mais prática, do tipo, numa bilheteria existem 28 ingressos à venda, sendo alguns deles de R$10 e outros de R$50. O valor total dos ingressos é de R$560. Se existem X ingressos a mais de Y reais do que de Z reais, aqui é Z reais, tá, gente? Ó, se existem X ingressos a mais de Y reais do que de Z reais, então X, Y, Z nessa ordem, certo? Nessa ordem, correspondem a... Beleza? Tranquilidade? Vamos nessa? Bom, vamos nessa. Vê só, minha gente, presta bastante atenção, tá? Uma questãozinha como essa é uma questão que exige que a gente traduza o que está no texto para a linguagem de equação. Como assim? Se ele diz que numa bilheteria existem 28 ingressos à venda, uns de 10 e outros de 50, eu não sei quantos desses 28 são de 10 e quantos desses 28 são de 50. Eu vou chamar de X a quantidade de ingressos de R$10 e vou chamar de Y a quantidade de ingressos de R$50. Com isso, eu já posso montar a minha primeira equação, que x mais y tem que dar igual a 28. Mas veja, uma equação com duas variáveis, eu não consigo resolver, a não ser que eu tenha um dos valores, não é? Mas a outra informação que a questão me deu é que o total dos ingressos é R$560. Vê só, preste atenção. Se eu tenho R$560, o meu total em dinheiro relativo aos 28 ingressos, ora, se eu tenho X ingressos de R$10, se eu multiplicar 10 vezes X, isso vai me dar o valor desses 560 referente aos X ingressos de R$10. E se eu somar com 50Y, esse 50Y corresponde o valor desse R$560 referente aos Y ingressos, não é? De R$50. E se eu somar com isso, isso vai ter que dar o total, não é? Em dinheiro dos 28 ingressos. Aí eu formo um sistema de equações do primeiro grau, que aí você resolve como você quiser, tá? Vamos resolver por substituição? Ora, o x eu vou isolar, por exemplo, e dizer que na primeira equação que x é igual a 28 menos y. E aí eu substituo esse x na segunda equação, então vai ficar 10 vezes no lugar de x, 28 menos y, mais 50y é igual a 560. 10 vezes 28, 280, menos 10y, mais 50y é igual a 560. Menos 10y mais 50y dá 40y. 560 menos 280 dá 280. Ok? Confere ou não? Faça a conta. 560 menos 280 dá 280. Y vai ser igual a 280 sobre 40. Corta um zero, 28 por 4 dá
Dá 7. Ou seja, eu tenho 7 ingressos de R$50. Porque o Y eu chamei de quantidade de ingressos de 50. Ora, se são 28 ingressos, se 7 são ingressos de 50, então 21 são ingressos de R$10. Ok? Aí vê só, nessa questão, muita gente diz assim, professor, ele está perguntando x, y e z. Quanto vale x, quanto vale y, quanto vale z? Veja, primeira pegadinha aqui dessa questão. O elaborador certamente sabe que quando a gente desconhece o valor de uma variável, a gente chama de x e a outra chama de y. Mas esse x e esse y, que a questão quer que você calcule, não é esse x e esse y que a gente calculou. Nessa questão, talvez fosse mais fácil a gente chamar a quantidade de ingressos de R$10 de A e a quantidade de ingressos de R$50 de B, para não confundir com esse X e com esse Y. Percebeu? Aí, para você acertar essa questão, aí você tinha que ter uma sacada e prestar muito atenção nessa seguinte frase que eu vou marcar aqui. Presta atenção, tá? Vê. Se existem X ingressos a mais de Y reais do que de Z reais, é essa frase que eu quero que você preste atenção. Primeira coisa, aqui é de Z reais, tá? De Z. X, Y. Vê, gente. Imagine que eu esconda, que eu risque esse X, esse Y e esse Z. Olha, e vou ler assim, ó. Se existem tananã ingressos a mais de tananã reais do que de tananã reais. Como é, Sanches? Vê só. Se existem tananã ingressos a mais de tananã reais do que de tananã reais. Professor, tu tá ficando doido, é? Tô não. Vê só. Eu tenho 7 ingressos de 50, não é? Tenho 21 ingressos de 10. Concordas comigo? Aí eu te pergunto. Eu tenho quantos ingressos a mais de R$10 do que de R$50? É só você fazer 21 menos 14. Eu tenho 14 ingressos de R$10 a mais do que de R$50, não é? Era isso que ele queria. Se existem 14 ingressos a mais de R$10 do que R$50, a gente pode, então, concluir que esse X, esse Y, esse Z que ele quer nessa ordem é 14, 10 e 50. Letra C é a resposta. Ok, gente? Então, isso é um exemplo de um probleminha, tá? Que você precisa traduzir o que está no texto para a linguagem matemática, usando equações. E veja que aqui você não precisou resolver apenas uma equação do primeiro grau. Você precisou resolver um sistema. Mas durante a resolução do sistema, você precisou várias vezes resolver equações do primeiro grau, tá vendo? Ok, gente? E agora a gente vai estudar a equação do segundo grau. Então, gente, vamos lá. Veja, observe que a cara de uma equação do segundo grau genérica é essa daqui, tá? Genérica é essa daqui. Beleza, gente? De boa na lagoa. Mas veja que essa é uma equação do segundo grau, porque o expoente da variável agora, o maior expoente é 2. Apesar de eu ter 1 aqui, o maior é 2, então ela é dita do segundo grau. Ok? Então aí eu tenho exemplos, olha gente, de equação do segundo grau. Mas, e perceba o seguinte, uma equação do segundo grau na forma genérica é ax2 mais bx mais c. Quando ela tem o coeficiente do termo quadrático, do coeficiente, o b, do termo em x, e o coeficiente que não acompanha nenhuma variável chamada de termo independente, tá certo? A gente diz que essa minha equação de segundo grau ela é completa. Então, veja que aqui, esse meu primeiro exemplo, que eu vou chamar de A, B, C e D, esse meu primeiro exemplo é uma equação de segundo grau completa.
veja que o A vale 1, o B, que é o que multiplica x, vale menos 2 e o C, 7. Tá bom? Na letra B, completa também. O A vale 5, o B vale 3 e o C vale menos 4. Agora, observe que na C é uma equação de segundo grau incompleta, porque eu não tenho termo independente. O A, que multiplica o x ao quadrado, é 1, o B é menos 8 e o C é 0. Tá? E o D, na letra D, também é uma equação de segundo grau incompleta. O meu A é igual a 1, o meu B agora é 0 e o meu C agora é 12. Veja que para a equação C do segundo grau, a gente tem que garantir que o A é diferente de 0. Porque se o A for igual a 0, esse termo aqui vai sumir e eu vou ficar com algo do tipo bx mais c igual a 0, aí eu volto para a equação do primeiro grau, porque eu vou ter só uma variável e essa variável, o maior expoente dela é 1. Agora, como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara. Lembra como é? A fórmula de Bhaskara é, para você achar as raízes da equação de segundo grau, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Gente, observe o seguinte, esse b, esse a, não é? Esse c que a gente encontra na fórmula e no discriminante da equação de segundo grau, porque o delta também é chamado de discriminante, são os coeficientes da minha equação do segundo grau. Esses que a gente marcou aqui, ó, A, B, C, tá vendo? São esses. Então, são importantíssimos para a gente encontrar, não é, a solução da equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, eu vou ter duas soluções que satisfazem a minha equação. Então, bora lá resolver? Vê só. Aqui, o meu A é 1, o meu B é menos 8 e o meu C é 15. Então, a fórmula de Bhaskara vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui, tá vendo? Ok? Mas antes, por exemplo, eu vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, o b é menos 8, então menos 8 ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 15. Então, vai ficar 64 menos 4 vezes 15 dá 60. Logo, seu delta é igual a 4. Então, aplicando a fórmula, então vai ficar x é igual a menos b. Se o b é menos 8, vai ficar menos 8. 8. Mais ou menos. Raiz quadrada de 4 sobre 2a. 2 vezes 1 dá 2. Então, x vai ser igual a 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 dá 2. Sobre 2. Então, vê. Professor, tu disseste que uma equação de segundo grau tem duas raízes. Tem. Você vai encontrar uma raiz usando o sinal de mais e a outra raiz usando o sinal de menos. Ok? Então, vai ficar, ó, 8 mais 2 sobre 2. 8 mais 2, 10 sobre 2 dá 5. Ou então, 8 menos 2 sobre 2. 8 menos 2, 6 por 2, 3. Essa é a solução da minha equação de segundo grau, aplicando a fórmula de Bhaskara. Se você colocar o 3, o x igual a 3 aqui e o x igual a 3 aqui, você chega na solução, você confere que isso é uma verdade, é uma identidade. 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes 8, 24. Não é assim? 24. Mais 15. Será que isso vai dar 0? Será que isso vai dar 0? 9 mais 15 dá mais 24. Mais 24 menos 24, 0. Bateu. Se eu botar o 5 agora no lugar do x, vai ficar x ao quadrado dá 25. Menos 5 vezes 8, 40. Opa, 40.
40 mais 15. Ó, 15 mais 25 dá 40, não é? Menos 40, 0. Confere, são as raízes, são as soluções para essa equação de segundo grau. Aí, veja, gente, a gente poderia proceder aqui da mesma forma. A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 0. Podia resolver do mesmo jeito, aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas veja, quando a equação for do segundo grau e ela não tiver o termo independente, tiver somente os termos em x, para você não precisar aplicar a fórmula, você pode resolver de um jeito que é bem mais prático, bem mais fácil. Você quer ver como é? Beleza? Então vamos lá. Presta bastante atenção. Vê, como eu tenho um termo em x, tanto aqui, eu posso botar o x em evidência. É ou não é? Se eu botar o x em evidência, essa minha equação fica assim. Veja que se eu fizer a distributiva x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 5 dá 5x, não é? Mas perceba que aqui eu tenho um produto de dois números que é igual a 0. Ora, para que um produto de dois números seja igual a 0, é porque um desses dois números certamente é 0. Ou o x vai ser 0, ou então x menos 5, que é o outro número, tem que ser 0. É ou não é? Se o produto de dois números está dando 0, é porque aqui ou o x é igual a 0, ou o x menos 5 é igual a 0. E se x menos 5 a 0, x igual a 5. Terminou. Essas são minhas duas raízes dessa equação do segundo grau. Ok? E aí, gente, mais um jeito de resolver, agora, se a equação aparecer incompleta, agora não tendo o termo em x, mas agora tem um termo independente. Aqui eu não tinha um termo em x, tá vendo? Minto, aqui eu não tinha um termo independente, mas tinha um termo em x e o termo x ao quadrado. Aqui eu tenho até o termo x ao quadrado, mas não tenho um termo em x, só tenho um termo independente. Bom, você pode aplicar a fórmula de Bhaskara do mesmo jeito. Aqui não vai dar para botar em evidência, porque eu não tenho x nas parcelas, em todas as parcelas, mas eu posso simplesmente passar o menos 49 por outro lado, ficar x ao quadrado igual a 49, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49, x é igual a mais ou menos 7. Terminou. São as duas raízes dessa minha equação. Tá bom, gente? Venha cá comigo. Então, ó, tranquilidade, de boa na lagoa, fácil. Deixa eu só ver aqui, ó. Pronto. No próximo bloco, a gente já vai entrar em um assunto novo, muito importante, né? A gente até já fez isso aqui no curso, mas eu quero formalizar isso teoricamente falando, para que a gente possa avançar e continuar com o nosso assunto. Não sai daí, não.